Olá, irmãos. A paz. Podem se assentar, por favor. Eu me chamo Ronaldo, sou pastor, como já foi apresentado, minha esposa, meu amigo Thay. Estudo com o irmão Kleb lá na Faculdade de Teologia. E é uma honra estar aqui. É muito bom conhecer vocês. Muito bom conhecer a família de Deus, né? Que é a nossa família, né? Nós cremos no mesmo Senhor e é muito bom estar aqui. Senhor, aqui está o teu povo, Jesus. E com certeza existe uma mensagem do Senhor para essas pessoas aqui, ó Pai. E eu te peço para que o Senhor possa usar a minha vida para que essa mensagem seja dada, Deus. Existem muitos corações sedentos por Ti aqui, esperando uma resposta do Senhor, ó Pai. E que venha essa resposta, Deus. Que venha esse impactar, ó Deus, sobre cada vida que está aqui, ó Pai. Que venha esse impactar nas crianças, ó Deus. Abre a mente das crianças para que elas possam entender, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E o título que eu coloquei hoje é Eu Acredito. E nós vamos entender o que eu acredito. E com certeza vai ser o que você também acredita. Se a gente pensar sobre essa questão de acreditar, a gente vai entender o seguinte: acreditar em algo significa que você irá projetar toda a sua vida em torno do que você crê. Significa que o seu tempo, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus ideais, os seus sonhos, os seus objetivos, o seu futuro, a sua educação, a sua cultura de vida, os seus amigos, o seu lazer, o seu tempo, tudo que envolve a sua vida estará em harmonia com este crer. Isso é acreditar. Quando você acredita em algo, esse acreditar começa a tomar a sua vida. Começa a tomar os seus dias, começa a tomar você. E esse acreditar é tão forte, que ele vai te escravizar nisso. Se a gente entender o acreditar e a profundidade do que isso envolve, acredito que a gente vai entender o que Paulo fala lá em Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavrinha servo, em grego, ela é escravo de Jesus. Então Paulo está falando, Paulo, eu sou escravo de Jesus. Consegue entender isso? Você é capaz de falar assim, Jesus, eu sou teu escravo. Ser escravo de Jesus. Agora pensa comigo, irmãos. Quem era Paulo? Você pega Paulo, né, a história dele, ele era um cara poderoso, ele era um cara inteligente, ele era um cara estudioso nas leis judaicas. O que faz um cara desse jeito, uma pessoa desse jeito, falar que é escrava de Jesus? Sou escravo de Jesus. O que faz ele fazer isso? O que faz ele falar assim, eu acredito em Jesus a tal ponto que eu sou escravo dele? Acredito que ele amava Jesus profundamente, né? Percebe como a palavra acreditar, ela vai estar muito relacionado a amar? Não há como você acreditar em algo sem amar. E não há como você amar e não começar a acreditar. Elas estão ligadas. Por que nós acreditamos em Cristo? Porque Ele nos ama. E o que isso nos leva? A amá-lo profundamente. E o que isso nos faz? O que isso ocorre em nós? Ocorre que toda a nossa vida começa a ter prazer em nos entregar totalmente para Ele. Não é? O que faz você estar aqui hoje? Interesse em alguma coisa que não seja Cristo? Se você tiver algum interesse que não seja Cristo, está perdendo tempo, irmão. Você está aqui por acaso porque você quer ganhar dinheiro? Tipo, eu tenho muito dinheiro aqui, né? Você está aqui por causa disso? Está errado. Por que você está aqui? Porque de alguma forma Ele te conquistou. Isso gerou um acreditar nele de uma tal forma que você não tem mais prazer nas coisas passadas e começa a gerar um prazer nele. Eu amo o meu Senhor. Eu acho que vocês lembram de uma história lá do Velho Testamento, que o escravo, ele podia ser livre depois de um determinado tempo, e aí ele chegava no Senhor e ele tinha liberdade. Ou ele ficava com o seu Senhor, ou
ele falava para o seu senhor: fura minha orelha porque eu quero ficar com o senhor para sempre. Como escravo. Por que ele fazia isso? Olha lá, Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Porém, olha lá, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor, minha mulher, graças a Deus, e meus filhos, não quero sair livre. Eu amo o meu senhor. Ele tinha a opção de ir embora. E com a sua liberdade ele fala assim: não quero, eu quero ficar com o meu Senhor. Consegue entender o que é ser livre em Cristo? É você pegar a sua liberdade e falar assim: eu não quero ser livre do Senhor, eu quero estar preso no Senhor para sempre, escravo do Senhor. Isso é ser livre em Cristo. Então, irmãos, vamos lá relembrar algumas coisas. Um dos maiores mandamentos, né, que Jesus fala lá em Mateus 22, 37, eu acho que vocês sabem disso de cor, né? Se vocês não souberem, o pastor puxa a orelha de vocês. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar o Senhor, amar Ele profundamente, estar apaixonado por Ele, pegar toda a nossa vida, todos os nossos anseios e entregá-los ao Senhor. Eu acredito que essas coisas não são novidades para vocês, são? Vocês sabem disso, né? Vocês já leram isso nas Escrituras. Não são novidade isso para você. Amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração, ser apaixonado por Ele, sermos escravos. Vocês sabem disso. Agora, eu quero apertar um pouco mais. Eu quero ir um pouco mais fundo. Vamos pensar o que esse acreditar nos leva a ser, a fazer. Irmãos, esse acreditar, ele vai nos levar a alguma coisa. Ele vai nos levar a alguma área. Ele vai nos levar a alguma posição. Esse acreditar vai mexer conosco. Vamos pensar. Esse acreditar vai nos levar a acreditar no que Deus acredita. Aí você pergunta: mas Deus acredita em alguma coisa? Eu estava lendo outro dia e eu falei assim: Deus acredita em algo. Olha lá que texto interessante, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Olha lá que interessante, o acreditar de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... A gente já entendeu que amamos a Deus, não é? Amém? Amém. Olha lá, daqueles que são chamados segundo o seu... Propósito de quem? Seu ou de Deus? De Deus. E aí vem: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Isso não dá um nó na sua cabeça? Eu vou te explicar. Deus acredita que você, pecador, e eu não vou falar os seus pecados, você sabe, vai se parecer com Jesus Cristo, você vai imitar Ele. Isso não dá um nó na sua cabeça? Eu vou te falar de novo. Você se conhece, não se conhece? Você sabe que você tem um coraçãozinho bem ruinzinho, né? Quando o seu irmão pisa no seu pé, você quer pisar no dele de novo, né? Quando ele vai jogar bola com você e dá um chute em você, você vai dar um chute dele e fala que foi sem querer. Mas lá dentro do coração você queria bater nele mesmo, né? Então você conhece o seu coraçãozinho, né? Então pense comigo. Deus acredita na obra do Filho, porque Ele faz parte, e Ele vai transformar você para se parecer com Cristo. Isso não dá um nó na sua cabeça? Claro que dá! Porque quando nós olhamos para nós, olhamos para os nossos erros, nós falamos o quê? É impossível. Olha as coisas que eu faço, olha as coisas que eu penso. Pois é, Deus acredita nisso.
E Ele está nos convidando a acreditar que Ele vai fazer isso em nós. E esse é o acreditar em Deus, acreditar na sua obra. E Ele vai fazer isso até o fim dos nossos dias. Olha lá, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele não desiste. Agora, vamos apertar mais. Ele não só acredita que seremos imitadores de Cristo como Cristo, mas ele acredita que faremos as mesmas obras que Jesus fez. Aleluia. E aperta mais, e maiores para ele. Olha lá, João 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você acredita nisso? Seja honesto, irmão. Quando eu leio isso, eu falo, Deus, me ajuda a acreditar. Olha para mim, Jesus. Olha as coisas que eu faço. E quando eu brigo com a minha esposa, ainda pior ainda, porque é aí que você mostra quem você é. Entendeu? Aí você fala assim, meu Deus, olha, eu brigo com ela, ela briga comigo. E olha, eu sou um pecador. Como que eu vou parecer com Jesus? E mais, como eu vou fazer as coisas que Jesus fez? E mais, como eu vou fazer maiores ainda? Mas esse é o desafio. Deus olha para nós e fala assim, acredite, porque não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Essa é a diferença. E como nós precisamos entender isso, irmão? Por exemplo, vamos trazer isso para a nossa prática. É bem simples, né? Vou ser bem prático com vocês. Eu nasci em lar cristão, então igrejas como essa eu cresci. Então eu vi os menininhos cantando com harpa aqui, eu fazia isso. Eu cantava com essas harpinhas, por isso que a hora que começou a cantar as músicas, eu comecei a cantar, comecei a lembrar do meu passado. Tocava bateria na igreja, eu fazia isso. Mas aonde eu fui educado? Fui educado numa família cristã, com os meus pais. E qual era a ideia da educação que eu tive? A ideia era o seguinte, pensa, influenciador ou influenciado? Vamos colocar nas coisas práticas. Como minha mãe me ensinava? Minha mãe me ensinava da seguinte forma, filho, você é cristão, você tem os preceitos de Deus. E aqui em casa funciona da seguinte forma, ou você ora e lê a Bíblia ou você apanha. Graças a Deus por isso, porque eu estou aqui. Se você não bate no seu filho, você vai ver onde você vai pegar ele, tá? Era assim, só que como funcionava em casa? Determinadas companhias você não pode andar. Por quê? Porque é perigoso, filho, é perigoso. Determinadas coisas na escola você não pode fazer, porque é perigoso. Determinadas músicas não ouça, porque são perigosas, pode mudar a sua cabeça. Percebe? Eu não era tão terrível para influenciar as pessoas como o Evangelho, mas o mundo parecia mais forte em me influenciar. O que eu quero dizer com isso? Está na hora da gente mudar um pouquinho, irmãos. O que é mais poderoso? O Evangelho que nós acreditamos ou esse mundo podre que está jogando podridão dentro da igreja ou dentro das pessoas e a gente está meio que, cuidado, vamos correr disso. O que é mais poderoso, irmãos? Eu me nego a acreditar que o Evangelho é menos poderoso do que uma música sedutora do mundo. Eu me nego a acreditar que os nossos jovens podem ser impactados por Deus de uma tal forma que eles representem uma ameaça para o mundo. Está na hora da gente acreditar, irmãos, que o Evangelho é poderoso. Está na hora da gente acreditar que as famílias do mundo irão olhar para os filhos deles do mundo e irão falar, não anda com aquele jovem cristão lá não, porque ele é maluco, e se ele ficar falando muita coisa de Jesus, você vai ficar maluco ainda. Nós devemos ser o perigo. A luz, ela não se submete às trevas. Quando se acende a luz, as trevas vão embora.
Está na hora de acreditarmos, irmãos, que os nossos filhos podem entrar nas salas de aula e eles podem influenciar os outros com o evangelho vivo. Porque eles são bons? Porque nós somos bons? Não! Porque eles carregam a glória de Deus. E isso é bíblico. Por exemplo, vamos ler nas Escrituras. Peguei 2 textos em Atos, olha que interessante dos discípulos. Atos 16, versículo 20, olha. Os discípulos, quando eles andavam na terra, quando eles andavam no mundo, olha o que o mundo falavam deles. Atos 16, 20. Estes homens, sendo judeus, cristãos, perturbam a nossa cidade. E eles não tinham microfone, nem guitarra, nem data show, nem Bíblia, Escritura. Eles tinham o poder de Deus. Atos 17, versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Você acredita? Está na hora de acreditarmos, irmãos. Acreditarmos que Deus é muito mais poderoso. Deus é muito mais poderoso que as prostituições que o mundo oferece. O prazer em Deus é muito mais poderoso que essas músicas que ficam tomando os jovens. Os nossos filhos podem sim chegar nas escolas, onde as pessoas estão profanando Deus, profanando os mandamentos, e eles serem usados. Um homem no exterior chamado Rick Johnny, ele teve visões dos últimos dias, e ele viu crianças como essas que estavam cantando aqui, entrando dentro das escolas, olhando para as professoras e falando assim: arrepende-se. E as professoras caíram endemoniadas. Deus é poderoso. E está na hora de acreditarmos no que Deus acredita. Vamos pensar. O que Deus acredita com essa igreja aqui nesse bairro? O que Deus acredita? Vamos pensar, o que você acredita? Você acredita realmente que essa igreja é uma luz nesse bairro e ela pode ganhar o bairro para Cristo? Ela pode abalar esse bairro. Você acredita mesmo nisso? Pense em você, porque se você acreditar, vai mexer na sua prática. Você está acreditando mentalmente, sim, acredito, mas não está na tua prática. Tudo bem, não é vergonha reconhecermos, já é um primeiro passo, mas vamos para o segundo. Deus, eu não acredito mesmo não, Deus, mas eu quero acreditar que essa igreja nesse bairro é luz, e nós vamos tomar esse bairro para Jesus. Aperte mais. Onde você trabalha com ímpio, você não acredita que o evangelho que você vive é muito mais forte para impactar a vida deles? É mais forte. Acredite no que Deus acredita. Deus te pôs lá para ser luz. Pare de ser crente covarde. Vou mudar de emprego, tá ruim, porque você não consegue ser luz lá. Deus pode te usar. Ele é poderoso. E aonde Ele te coloca, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu lembro uma época que eu fui inventar de fazer faculdade de jornalismo. Não terminei, mas tudo bem. Fiquei lá uns 2 anos fazendo faculdade de jornalismo. Sempre fui meio bagunceiro na escola, essas coisas, mas deu uma época que eu entendi que tinha que estudar, né? Então, comecei a estudar e falei, vou fazer jornalismo, ser um escritor, essas coisas, né? Eu lembro que no primeiro dia de aula, depois, quando eu terminei a faculdade, 2 anos, eu falei, não, eu perdi 2 anos perdendo na faculdade, depois eu fui para o ministério, falei, por que eu passei naquela faculdade, né? Conversando com Deus, eu fui entendendo. No primeiro dia de aula, quando eu cheguei na sala de aula, todas as cadeiras estavam lotadas, né? E eu pensei, vou sentar na frente, porque no fundo sempre dá bagunça, né? E eu quero estudar e ser um bom aluno. Quando eu cheguei, todas as cadeiras estavam lotadas. Tinha uma cadeira vaga lá atrás. E do lado dessa cadeira vaga tinha um cara
e a cara dele estava escrito assim, bagunça. Todo bagunceiro, quando olha para o outro, sabe que ele é bagunceiro. Aí eu olhei e falei, que cara bagunceiro, não vou sentar lá. Então continuei procurando outro lugar. E não tinha outro lugar. Falei assim, vou ter que sentar lá. E aí, o cara ainda falou, vem cá, meu amigo, só tem aqui do meu lado. Falei, oh, meu Deus. Aí fui, sentei. Quando sentei, ele estava aqui, eu virei para cá. E eu não conversei com ele. Aí no final do aula ele falou assim, ô meu irmão, você não vai conversar comigo? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Porque você tem cara de bagunceiro. E aí vai complicar. Ele, como é que você sabe? Aí nos tornamos amigos. Mas pensa num cara totalmente contrário a tudo que é o evangelho. Era ele. 2 anos que eu fiquei lá. 2 anos eu pregava para ele. 2 anos. Pregava. O dia que eu saí da faculdade, ele não converteu, não teve nada de bom nele. E ele até falava, você é louco, você vai para o seminário, ficar lá sozinho, lá, você é maluco. Eu falei, mas é o que eu acredito. Aí nós nos separamos, ficamos acho que uns 3 anos sem se ver. Um dia eu recebo a ligação dele, falou assim, vem para a minha cidade que eu vou noivar. Eu falei, mas você vai noivar, vai ter festa? Vai, mas não vai ter coisa errada, que as maluquice não. Não, pode vir, você vai ter uma surpresa. Eu falei, beleza. Fui, encontrei ele, aí conheci a noiva dele, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, hoje à noite eu vou te levar para um lugar. Eu falei, não é discoteca não, né? Ele falou, não, vou te levar para um lugar. Eu falei, beleza então. Ele me levou para uma Assembleia de Deus. Aí eu cheguei lá, falei, o que você está fazendo aqui? Não, vamos. Eu falei, vamos ver o que vai dar isso. Ficamos lá. Na hora do apelo, ele foi o primeiro a levantar a mão. Ele foi lá na frente e aceitou Jesus. Aí eu, ei Jesus, é um sonho ou é realidade? Quando ele voltou para o banco, ele pegou na minha mão e falou assim, eu fiz questão de te chamar aqui, porque eu queria fazer isso quando você estivesse aqui. Porque foi você que falou de Jesus para mim. Depois de 1 ano, eu recebi uma ligação que ele estava de moto, sofreu um acidente e morreu. Então eu entendi por que Deus me colocou na faculdade. Não era para eu me formar, não era para eu aparecer. Deus me colocou lá para salvar ele. Onde Deus te colocou, irmão? Você acha que Deus vai te colocar no berço de ouro? Entre os príncipes pregadores. Deus vai te colocar entre os apóstolos. Deus vai te colocar no lixo para procurar pérolas que estão lá. E será que você entende isso? Será que você acredita que Deus está olhando você no trabalho, Deus está olhando você dentro de um ônibus, dentro de um metrô, Deus está olhando você dentro de um bairro, dentro de uma vizinhança, e Ele acredita na obra do Filho na sua vida? E Ele acredita que você vai, de alguma maneira, falar, ser luz naquele lugar. Ele acredita nisso. E nós precisamos acreditar que Ele é poderoso. Existe uma frase que fala assim, que tipo de cristãos nós somos, que vivemos em uma geração perdida e não temos o desejo de mudá-la. Não é possível! Não é possível que não dói no nosso coração ligar o jornal e ver jovens se matando, adolescentes que estão perdidos nas drogas. Não é possível! Não é possível olharmos às vezes para as igrejas que estão frias e falar, está tudo bem, é assim mesmo. Não, não é! Não é! E por isso que o nosso acreditar tem que entrar na nossa prática e tem que mudar a nossa realidade de vida. Nós somos luz. Tem um homem que eu sempre leio a história dele. Ocorreu isso na Inglaterra. Talvez vocês devem conhecer, um cara chamado John Wesley.
Como estava a Inglaterra em 1800? A Inglaterra estava terrível. Bares, prostituição no meio da rua. As pessoas matavam as pessoas no meio da rua e largavam lá. Estava terrível, estava terrível. E havia igrejas lá. E o que as igrejas faziam? Meio parecido com a gente, um monte de culto. Fazia um monte de culto. John Wesley foi expulso das igrejas por pregar o evangelho. Expulso das igrejas. E ele acreditou que o evangelho era poderoso para mudar as pessoas numa nação. E ele começou a pregar nas ruas. Irmãos, o que ocorreu na Inglaterra através de John Wesley foi tão forte, mas tão forte, que fecharam os bares e as prostituições se acabaram. Pessoas se arrependiam por Jesus, clamavam por Jesus. Uma nação foi mudada por causa do evangelho. Mas um homem acreditou no que Deus acreditava. Ele acreditou que o evangelho era poderoso para mudar uma nação. Tem uma frase dele que eu acho muito interessante, olha o que ele fala: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Esse cara acreditava ou não acreditava? Jesus escolheu 12, um era o diabo, 11 ficaram com ele, 11 pessoas mudaram o mundo. Precisamos acreditar, irmãos. Precisamos ler a Bíblia não como passado, como presente. Precisamos ler as Escrituras e dizer: Senhor, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Deus. Eu não sou perfeito para estar na situação, mas o Senhor escolheu, então o Senhor sabe que é conta do Senhor. Mas eu estou aqui, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Deus. Faz de novo. Acredite no que Deus acredita. Acredite no que Deus acredita. O que Deus chamou você para ser. O que Deus chamou você para ser. O que Deus chamou você para ser. Acredite. O diabo irá jogar na sua cabeça: ei. Não é bem assim não. Como assim você vai ser pregador? Como assim você vai mudar a terra? Como assim você vai mudar as coisas? Olha o que você é. E às vezes tem uns irmãos encapetados que é usado pelo diabo, fala também, entendeu? Ei, você. Não acredite nisso. Acredite no que Deus falou para você. Eu te chamei para ser igual ao meu filho. Eu te chamei para ser imagem do meu filho na terra. E o meu filho falou que você faria as mesmas obras que ele, faria maior. Acredite nisso. Não acredite nas mentiras de Satanás. Acredite no que Deus te falou. Esses dias eu estava vendo um filme a história do Bob Jones. Golfe. Conhece aquele jogo, golfe? Conhece, gente? Aí estava contando a história do Bob Jones, o melhor golfista da história, do mundo. Assim, nunca teve um cara igual ele. Ele desde criança jogava golfe, tal. E o cara era muito bom, muito bom. Só que todo o cara que ele enfrentava, tipo o campeão que defendia o determinado título, todos os caras que ele enfrentava, ele perdia, ficava em segundo lugar. Quando o Bob Jones dava uma tacada, o cara que estava concorrendo com ele ficava assim, ó. Nossa, esse cara é muito bom, vou perder para ele. Mas no decorrer do jogo, o campeão conseguia inverter a situação e ganhava do Bob Jones. Muito tempo. Ao ponto que ele fala assim: eu não sou nada. Ele queria largar o golfe. Aí um velhinho, ouça os velhinhos, irmãos, ouça os velhinhos, chegou para o Bob Jones e falou assim: Bob Jones, você é o melhor jogador de golfe da história. Quando você dá uma tacada, os seus inimigos, os caras que te enfrentam, ficam aterrorizados. Sabe por que você não ganha, Bob Jones? Ele: por quê?
Deu vontade de falar, porque você é burro, né? Mas não é isso. Porque você não acredita. Você não acredita que é o melhor. Aquilo entrou dentro dele de uma tal forma que ele acreditou. Não sobrou ninguém mais para ele, irmãos. Isso é uma história do mundo, de pessoas que acreditam no seu próprio talento. Mas sabe o que o diabo faz conosco? Ele fica jogando na nossa cabeça desde criança. Você não é nada, você é um imprestável. Você não vai ser nada. Você não é capaz de pregar, você não é capaz de ser santo, você não é capaz de evangelizar, você não é capaz de ficar jogando. E você acredita nisso. E é uma mentira. E Deus me tirou lá do outro bairro, lá do sul, lá, para vir aqui para te dizer: acredite no que Deus falou que você vai ser. Acredite, acredite. Você precisa acreditar nisso. Acredite no que Deus disse para você acreditar. Acredite no que Deus disse, o que você é. Acredite no que Deus projetou você para ser. E seja esperto, né? Escreva e registre todas as vezes que Deus falou para você. Eu tenho registrado na minha mente todas as vezes que Deus falou comigo desde a minha infância. Todas as vezes que pessoas vieram falar comigo, todas as vezes que eu sonhei, eu tenho registrado na minha cabeça. E toda vez que vem uma mentira do inimigo na minha cabeça, eu falo: não, tem o meu sonho lá, tem fulano de tal que falou isso para mim, ciclano, beltrano e tal, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Eu não acredito na mentira. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado que muitas vezes o coração é enganoso. E esse nosso coração enganoso muitas vezes quer criar planos diferentes para você começar a acreditar em coisas que não tem nada a ver. Coisa que você começa, tipo assim, viajar a maionese. Não tem nada a ver e você começa a acreditar. Por exemplo, texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso, bem conhecido, né? É o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa palavrinha enganoso, no hebraico, é muito interessante. Ela está no ativo. Então, o que é? O coração, o seu coração aí, tá? Que você acha que é muito bonzinho, tá? Ele é ativamente corrupto, ele é ativamente propício, fazendo planos para te enganar. Ele não é uma bonequinha, ele é um mauzinho. E ele está fazendo planos para te enganar. Jovem, ele está fazendo que você se apaixone por aquela menina bonitinha, que vai escravizar você no amor doido dela, e você não fará mais nada do que Deus quer. Ou jovem, né? Para a menina também. Cuidado. Cuidado com o que o seu coração está projetando para você. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Cuidado com o que você quer como profissão. Onde você entrega todos os seus objetivos e tempos e se torna um cara que tem dinheiro, com uma boa profissão, um empresário, mas você não tem mais tempo para Deus. Cuidado com isso. Cuidado com os seus direcionamentos de vida, para onde você vai, qual projeto, qual ministério você tem. Porque muitas vezes pode ser enganoso, o coração pode querer nos enganar e você pode acabar acreditando em coisas que não são coisas que Deus quer, vão te escravizar. Cuidado com isso. Acredite no que Deus chamou você para acreditar. Tem um filme interessante, vocês viram que eu falo bastante de filme, né? Então, tem um filme interessante que eu acho que só quem é da minha idade ou um pouquinho mais vai conhecer. Lembra dos filmes do Rock Balboa? Só os guerreiros conhecem, né? Você lembra, né? Muito interessante, por exemplo, a história do Rock, no 1 e no 2. Ele é um cara normal que começa a lutar
e ganha o campeonato mundial e ele fica muito famoso. E ele tem a esposa dele, mas depois que acaba a luta, ele decide não mais lutar. E a esposa ainda fala para ele, ó, não quero mais que você lute, não quero mais te ver machucado, ou morrer, ou ficar cego. E ele decide acatar isso. E o Rock vai trabalhar numa vida normal. E ele vai trabalhar no frigorífico lá. E ele rala pra caramba todo dia lá com aquelas carnes de boi e isso e aquilo. E você vê que ele era um cara totalmente infeliz. Parecia que a vida dele tinha acabado. E ele começa a ter tantas pressões, outros caras desafiando ele, que chega uma hora que ele olha para a esposa dele e diz: mulher, eu não peço para você deixar de ser mulher, então não me peça para deixar de ser lutador, porque é isso que eu sou. Irmãos, preste atenção, Deus te chamou para a guerra, e se você prender um leão numa jaula, ele vai ficar muito ruim. Isso que o diabo quer fazer com você, prender você numa jaula. Sabe qual é a diferença entre ir no zoológico e ir na África? No zoológico você pode chegar perto da grade e bater foto com o leão. Na África não. Um cristão enjaulado pelo diabo não representa perigo, mas um cristão solto, sabendo que ele é um leão, o diabo teme. Se liberte, jovem. Se liberte, jovem. Se liberte para aquilo que Deus te chamou para ser. E se você acredita nisso, você vai entender que o chamado irá a cada dia te consumir. A cada dia ele irá pegar o seu tempo. A cada dia ele irá tomar os seus pensamentos. A cada dia ele irá pegar mais e mais de você para te consumir. Lembra de um cara chamado Neemias? Lembram? Quem era Neemias? Um copeiro do rei. Um cara normal. Um cara que tinha uma profissão boa. Ele estava bem. E o que aconteceu com Neemias? Deus visitou Neemias. Olha lá, Neemias capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Por quê? Deus queria restaurar o povo e ele encontrou um homem e derramou nesse homem todo o acreditar que tinha em seu coração. Neemias não conseguiu viver mais a sua vida. Neemias não conseguiu prosseguir com seus planos. Por quê? O acreditar de Deus o tomou. Agora ele era escravo disso. E ele chorava. E ele lembrava. E ele não conseguia mais estar bem diante do rei. Ao ponto que o rei olhou para ele: o que está acontecendo, Neemias? O meu povo está destruído. O acreditar tomou ele. Irmãos, eu oro, mas eu oro mesmo, para que esse acreditar me tome você, a tal ponto que nós não joguemos mais o nosso tempo fora. Pensa comigo, não vamos ser hipócritas. Quanto tempo nós gastamos numa televisão? Quanto tempo nós gastamos numa internet? Quanto tempo nós gastamos jogando papo fora? Quanto tempo nós gastamos fazendo coisas aleatórias? Quanto tempo? Sabe por quê? Porque ainda o chamado e o acreditar de Deus não tomou as nossas vidas. Deus quer nos tomar por completo. Deus quer tomar os nossos dias. Deus quer invadir o nosso coração, tomar o nosso coração só para Ele. Deus não divide você com ninguém. Você dividiria a sua esposa com outro? Por que você não divide sua esposa com outro? Eu falo, é minha. É minha. Você é a noiva do Cordeiro? É a noiva do Cordeiro? Então ele olha para você e diz: você é meu!
E Ele não gosta de dividir. E Ele vai tomar os nossos dias, tomar o nosso tempo, tomar os nossos desejos. E precisamos acreditar. Você pode olhar e analisar a sua vida. Deus, eu gasto muito tempo com televisão, eu gasto tempo com internet, eu sou escravo disso, eu sou escravo de papos aleatórios com os outros, eu gasto tempo com isso. Tudo bem, reconheça isso, mas prossiga com a oração e diga: Deus, mas eu acredito que o Senhor vai mudar isso, vai mudar a minha história, vai mudar a minha realidade. Eu vou ter mais prazer com o Senhor do que numa televisão. Eu vou ter mais prazer em fechar o meu quarto de oração do que ficar passeando num shopping. Eu vou ter mais prazer de estar com os irmãos numa reunião de oração, de busca, do que ficar dando um rolezinho na rua. Deus não é chato, irmãos. Igreja não é chata, irmãos. Ler a Bíblia não é chato, irmãos. Sabe por que nós não fazemos? Porque nós não descobrimos ainda que em Deus e as coisas de Deus são muito mais prazerosas. É muito mais prazeroso. Por que o ímpio não vai para o céu, irmãos? É simples. Não tem nada lá do que ele goste. O que tem no céu? Deus. E qual é o objetivo de Deus para nós? Que a gente aprenda a viver na terra com todos os nossos desejos e prazeres só nele. Não precisamos de mais nada, irmãos. Eu preciso de viagem para desestressar. Eu preciso disso e daquilo, de um bom filme, de um shopping para eu ser feliz. Eu preciso de dinheiro para ser feliz, eu preciso de um carro, preciso de emprego. Não, irmão, você não precisa de nada. Você precisa de Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós não somos, mas nós estamos. João 17:16. Eles não são do mundo, como também eu não sou, Jesus fala. Agora João 17:11. Já não estão no mundo, mas eles continuam no mundo. Estamos no mundo. E estar no mundo, o que significa? Qual o objetivo de Deus em nos fazer estar no mundo? Qual o propósito de Deus em nos fazer estar no mundo? Qual o propósito de Deus em nos eleger, nos escolher, nos salvar? Qual o propósito de Deus de ter uma igreja como essa? Um culto, uma reunião? Qual é o propósito? Lá, Romanos 12, versículo 2. Olha lá o que fala. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis. Não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. Não podemos, irmãos. Realmente não podemos. Tá tudo bem, irmãos? Amém. Pode apertar mais ou já acaba? Pode apertar mais um pouquinho? Então mais um pouquinho. Cuidado, que é o sermão do monte. Cuidado quando o mundo diz, e ele dita quem são seus heróis. Cuidado que uma televisãozinha chamada Rede Globo, quando fala assim, o rei Roberto Carlos. Rei do que, irmãos? O rei Pelé chuta uma bola. A rainha Xuxa. Que rei, que rainha, irmãos? Que heróis são esses? Quais são os heróis que a televisão diz e os jovens são apaixonados, serem jogadores de futebol, serem cantores de funk, serem cantores de pop, de isso, daquilo? Quais são os heróis que o mundo diz, que a televisão diz, que a mídia coloca? Quais são esses heróis? Ligue a televisão e você vai ver. Se você olhar e falar assim, sim, são heróis, são pessoas formidáveis, se você reconhecer isso, você começará a imitá-los. Agora, quais são os heróis que a Bíblia diz? Vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 40. Os heróis da fé, olha o que ele fala. E o que direi mais?
Certamente me faltará tempo necessário para me referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Olha o versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esses são os nossos heróis. São esses, morreram por Cristo, gastaram suas vidas por Ele. Homens que o mundo não era merecedor. Pessoas que não tiveram os seus nomes no hall da fama, não tiveram discos gravados, CDs, não estavam na parada de sucesso, mas são vencedores diante do trono. Quem é o seu herói? Quem é a pessoa que você deseja imitar? Aquele que você deseja imitar e admira, você vai querer ser igual. Se você admira um ímpio só porque ele é bom e faz coisas grandes no mundo, você vai querer ser igual a ele. E a sua recompensa é aqui na terra. Pode ter certeza disso. Mas a Bíblia coloca heróis que gastaram as suas vidas pelo Cordeiro, gastaram as suas vidas por Jesus. Ou mesmo que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem você vai imitar? Com o que você gasta tempo? Com o que você gasta os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus esforços? Olha o que Paulo fala para o jovem Timóteo. E Paulo já era velhinho, por isso que eu estou falando, ouça os velhinhos, imagine o velhinho falando para você. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Está na hora, irmãos, está na hora de nós começarmos a construir uma história com Deus na terra. O que você vai contar para os seus filhos? O que você vai contar? Qual é a história que você vai contar para os seus filhos? Eu vou ser bem sincero. Se eu sentar com meu avô lá, sabe o que ele vai contar para mim? Nada. Ele não teve história com Deus. A história dele é trabalhar a vida inteira e construir uma casa. Essa é a história dele. Agora eu queria ser neto de Moisés. Sentar com Moisés, falar, avô Moisés, conta a história de Deus. Deus me chamou na sarça. Acabou com a minha vida, mas foi bom. Me mandou enfrentar o Deus faraó daquele tempo. Imagine eu, não sabia nem falar direito, tive que chamar o Arão para ir junto comigo. E fomos lá. E aí eu pensei que ia morrer, mas Deus destruiu o Egito. E depois passamos o Mar Vermelho e eu, netinho, oh, nossa Deus, eu vou ter história com Deus. Qual é a sua história? O que você vai contar? O que nós iremos contar? O que nós iremos dizer para a geração que está crescendo? O que nós iremos dizer, irmãos? Filho,
Bíblia, Deus só fazia no passado, hoje Ele não faz mais nada. É isso! Não, não, filho, Ele faz as mesmas coisas. Ele faz, Ele cura, Ele restaura, Ele salva pessoas, Ele muda bairros, muda sociedades. Ele é poderoso. Irmão, sempre houve na história, grandes atrocidades, grandes e terríveis atrocidades, sempre houve, muita pecado, muita sujeira, sempre houve, muita depravação, muita coisa errada, sempre houve na história isso, mas sempre houve também aqueles que não se dobraram de jeito nenhum. Sempre houve, e é isso que nós devemos ser. Lembra de Noé? Lembre dele. Não salvou ninguém, só a família dele, olha lá. Mas ele foi contra tudo o que estava ocorrendo naquela época. Lembre de Abraão, lembre de Moisés, lembre de Caleb e Josué. Enquanto os caras falam assim, não, vai dar para entrar na terra lá não, tá tudo ruim. Vai dar sim. Lembre desses caras, lembre de Samuel, que cresceu numa casa como de Eli, era tudo bagunçado, os filhos de Eli eram tudo maluco, pegavam as mulheres, faziam as coisas erradas, mas ele não. Lembre de Davi, tanto tempo no deserto, sendo perseguido por Saul, mas não se dobrou, era apaixonado por Deus, tão apaixonado que não escreveu carta nenhuma para as mulheres dele, mas escrevia cartas românticas para Deus. Os salmos são isso. Sempre houve. Lembre de Daniel, estava lá na Babilônia com o rei, os manjares, e o que ele fez? Não quero. Lembre de Oséias, lembre dos profetas, eram perseguidos, todo mundo estava indo para lá, na cegueira, mas ele, não, mas eu vou para cá. Mas você é louco, você não está indo com a multidão. Não, por quê? Porque o Messias está para lá. Lembre, estou acabando, viu, irmão? Só falta mais 83 páginas, mas tudo bem. Vamos lá. Lembre desses irmãos. Lembre sempre houve pessoas fiéis. E essas pessoas fiéis eram contra tudo aquilo que era contra Deus. E Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ser luz. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 ao 16. Olha o que ele fala, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, hein? Os apóstolos, ó, os caras que eram os apóstolos, ó, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Você é louco por causa de Cristo? Eu quero ser louco por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Versículo 11, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos suportamos, quando caluniados procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Versículo 14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Imagina, não está envergonhando. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Olha o que ele fala agora no versículo 26, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Esse é o padrão do Evangelho, irmãos. Esse é o padrão que a gente precisa olhar e falar assim, está na hora. Tinha um amigo que ele sempre ia conversar comigo lá. Aí sempre ele conversava e ele
Ele colocava uma fraqueza que ele tinha, né? Sempre colocava, e falava, por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Por que eu sou tão fraco nisso? E tal. Eu falava para ele, cara, eu não sei, isso aí vai lá saber por que você tem essas coisas. Mas uma coisa eu sei, sabe qual é a diferença do cristão e do babaca que acha que é cristão? Ele o quê? O cristão não desiste. Ele não desiste. O babaca que fala que é cristão, ele desiste e se entrega e vive escravo. O cristão, ele cai. E pode cair de novo. E pode cair de novo. Mas ele não desiste. E não se conforma. Quanto mais ele cai, mais louco e doido ele fica. E mais revoltado ele fica. E aí cada vez mais e mais a oração dele fica mais revoltada ainda. E ele tem um dia que ele explode. E aí é a hora que as coisas ocorrem. Não desista. Não desista. Eu não sei o que você passa. Na verdade também não quero saber. Mas Deus sabe. E Ele olha para você e diz, não desista. Não desista. Não desista mesmo. Para encerrar, irmãos, se olharmos a história, nós iremos ver homens que passaram e eles foram tremendamente uma bomba na mão de Deus, na sociedade que eles viviam. Grandes homens. John Wesley, como eu falei, na Inglaterra. Zinzendorf, um homem muito rico, que um dia chegou e falou assim, Deus, eu quero fazer as coisas para o Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero fazer as coisas para Ti, Deus, eu tenho tanto dinheiro. No outro dia apareceu na fazenda dele 300 famílias de cristãos perseguidos. Cuidado com o que você ora, meu irmão. Ele teve que cuidar de 300 famílias na fazenda dele. E ele cuidou dessas famílias. E ele colocou todo mundo para orar. Porque crente quando ajunta, ou ora ou briga, né? Aí ele viu que eles estavam tudo brigando e falou, não, vamos orar. Eles fizeram um relógio de oração. Durou 100 anos o relógio de oração deles. E eles enviaram missionários para o mundo todo. Um homem que orou, Deus, eu quero fazer a sua vontade. David Bryan, um jovem, como nós, 25 anos. Ninguém queria pregar para as tribos indígenas, daqueles caras que cortavam a cabeça do cara assim, ó, e arrancavam o couro. Ninguém queria lá. E ele foi. E não sabia falar a língua dos caras. E foi mesmo assim. Jovem é tudo maluco, né? E Deus gosta disso, né? E ele foi. Aí ele pregou, ninguém entendia nada, achou o intérprete. O intérprete era bêbado. Ele pregava e o cara pregava tudo bêbado. E continuou indo. Dormia nas matas, no frio. Acabou com a saúde dele. Escrevia no diário dele chorando sobre as tribos, os índios. Morreu aos 28 anos de idade. A obra dele foi um fracasso. 28 anos de idade ele morreu por causa de uma saúde debilitada. Escreveram o diário dele, sabe o que aconteceu? Explodiu missões nas tribos indígenas por causa do diário dele. Por causa do diário dele, pessoas começaram a sair de todos os lugares e irem para as tribos indígenas pregar o evangelho. A morte dele mexeu com todo mundo. Um jovem, 28 anos. John Sung, um cara que saiu lá da China. Não vou ficar aqui com esse monte de gente pobre, miserável, vou estudar. Foi para os Estados Unidos, estudou muito. Se tornou um dos caras melhores lá nos Estados Unidos. Um dia lá na faculdade, depois que ele terminou todas as matérias, terminou tudo. Deus pegou ele e falou assim, o que você está fazendo não serve para nada. Volta para o seu povo e prega o evangelho. Deus podia ter feito isso lá, né, antes de sair, né, mas Deus sempre faz isso. Depois que você termina, pega o diploma na mão e fala assim, não serve para nada isso aí.
Sabe o que ele fez? Voltando de barco, ele pegou o diploma dele, rasgou e jogou no mar. E pregou a vida toda para os chineses. E morreu pobre, sem nada, mas pregou o evangelho. Glória a Deus. George Miller, ninguém queria cuidar de criança. Ele montou um orfanato com 5.000 crianças. Não tinha um dinheiro no bolso. Os irmãos chegavam lá para falar com ele, jantavam lá e tal, ficavam conversando com ele. Quantas crianças você tem, George Miller? 5.000 crianças. Ah, que bom, né? Você deve ter muitos mantenedores, muitas pessoas. Ele falou, não tem ninguém. Ninguém? Mas como assim? 5.000 crianças vão acordar amanhã cedo e não tem nem café da manhã? Ele, pois é, rapaz, e agora? Ele, e agora? E o que a gente vai fazer? George Miller, você é louco. Não, vamos sentar aqui e vamos orar. Senhor, as tuas crianças precisam de café da manhã. Toque em alguém. Quando ele acordava de manhã, os padeiros lá da região estavam buzinando. Falou assim, ô George Miller, a gente trouxe o café. Ele, é. Ontem à noite eu sonhei, Deus apareceu no sonho e falou assim, leva lá café para as minhas crianças. E aí, irmãos, que evangelho é esse que a gente vive? Que não acredita, que quando perde o emprego acha que vai acabar tudo. Não acredita que Jesus vai suprir. Fica desesperado, que nem louco, faz empréstimo no banco, depois paga juros, não sabe por quê? E não acredita em Deus. Está na hora de a gente mudar o nosso evangelho, mudar mesmo o nosso evangelho. Para terminar, né, pela 20ª vez já falei, William Booth, o exército da salvação, saía pelas ruas pregando o evangelho, pregava o evangelho em todos os lugares, e ele tinha um lema: enquanto ele estava vivo, ele iria pregar o evangelho. Enquanto ele estava vivo e pessoas estivessem sofrendo, ele iria pregar o evangelho. Existe uma frase dele que ele fala o seguinte: enquanto as mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, como eles o fazem agora, eu lutarei. Enquanto há um bêbado remanescente, enquanto há um pobre, uma menina perdida nas ruas, enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei até o último instante. E ele fez isso até morrer. Até morrer, um velhinho, até morrer. Irmãos, onde estão as nossas marcas do evangelho? Cadê as nossas marcas? Cadê a sua marca? Jesus, quando te encontrar, ele vai te dar um abraço. Pode dizer, ele vai te dar um abraço, vai pegar você no colo, fala assim, que bom que você chegou aqui, filho. Nossa, que saudade de você, vem aqui, vamos mostrar o reino, todas as coisas do céu, tal, você pode andar, e se tiver carro de ouro, lá pode andar no carro de ouro, é um monte de coisa, ninguém sabe como que é o céu, mas é mais ou menos isso. Mas uma hora ele vai chegar para você e falar assim, filho, cadê as suas marcas? Cadê as suas marcas? Que marca, Jesus? Eu ando bonitinho, tenho a marca da promessa, sempre fiz bem, ninguém me tocou, o Senhor me protegeu. Não, filho, cadê as suas marcas de guerra que você lutou por mim? Na terra não era hora de descansar, a terra era hora de conquistar. Cadê suas marcas? Cadê suas marcas? Encerro falando o que Paulo diz nas suas últimas palavras. É sério, viu? Encerro. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Eu sei que um dia possamos chegar, irmãos, e seja breve, de olhar e falar com a nossa boca, com o nosso coração, e dizer, eu sei em quem acredito. Esse acreditar toma a minha vida, toma os meus dias, toma a minha família, e me persegue, e eu sou escravo disso. Aleluia. Último slide, tudo por Ele, somente Ele, eu acredito em Cristo e estou disposto a entregar todos os meus dias somente a Ele, meu Senhor, meu Jesus.
Deus, esse é o recado, Pai, que nós temos hoje, ó Deus. Pai, toma as nossas vidas, toma, Deus, o nosso coração, ó Pai. Toma, Deus, os nossos dias. Aqui estão os teus filhos, ó Pai. Aqui está a tua igreja, Deus. Aqui está, Deus, o teu povo, ó Deus. Aqui está, Pai, pessoas que foram chamadas pelo Senhor, ó Pai, jovens, ó Deus. Pessoas, ó Pai, que o Senhor chamou para abalar a terra, Deus. Senhor, toma cada pessoa aqui, Deus. Persegue em seus dias, ó Pai. Que essa palavra, Deus, tenha encontrado espaço, lugar, ó Deus. Que essa palavra tenha encontrado, ó Deus, meios para ela, Senhor, proliferar, Pai, para ela crescer, Deus, como uma árvore, Deus, uma semente que foi lançada, e que uma árvore cresça, Pai, e dê os seus frutos, ó Deus. Toma essa igreja, Pai, essa igreja chamada por Ti, ó Pai, estabelecida nesse bairro. Toma as lideranças, Deus, impacta as crianças, os adolescentes, Deus, impacta com o Teu amor, ó Pai, com a paixão pelo Senhor, pela paixão com o Evangelho, ó Pai. Oh Deus, toma conta, Pai, enche, Deus, enche as vidas, ó Pai, coloque a mão no seu coração, fale com Deus agora, fale: Deus, eu ouvi, oh Deus, eu acredito, ó Pai, eu acredito, ó Deus, me liberta, Pai, liberta de uma vida cômoda, Deus, me liberta, Deus, Senhor, de uma vida estagnada, Pai. Senhor, eis-me aqui, Pai, eu não tenho condições, mas eu estou aqui, Jesus, eu entendi, Pai, eu quero, Jesus, eu quero fazer história contigo, eu quero viver história com o Senhor, eu quero as minhas marcas contigo, ó Pai. Oh Deus, oh Espírito de Deus, encontra lugar nesse, Senhor, encontra lugar nesses corações, ó Pai.